Bom, a gente começa com um dos principais assuntos da semana, né, que é o projeto de lei anti-aborto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, minimizou a aprovação da urgência do projeto que trata desse assunto. Disse que é o relator quem dará o tom do texto final. O projeto quer colocar um teto de 22 semanas na realização de qualquer procedimento de aborto em casos de estupro no Brasil, né, ou também fora desses casos. Ô Zé, a discussão começou em torno da necessidade ou não da urgência para a discussão desse tema que divide tantas opiniões aqui no país. Já vou até trazer uma manifestação também do presidente do Senado, que disse que jamais pautaria esse assunto com urgência. Para ele é preciso haver uma discussão nas comissões, as senadoras precisariam se manifestar. Como é que você vê essa relação do presidente da Câmara com essa urgência e com o atendimento que ele fez às bancadas interessadas nesse tema, entre elas a bancada evangélica? Pois é, e ele foi o principal alvo de todas as manifestações pelo país, né? Exato. Ele acabou sendo o patrocinador desse processo perante a opinião pública. É a grande crítica a ele, a essa rapidez com que ele aprovou a urgência. É um projeto que deve ser discutido. Eu não acho que tenha assuntos proibidos no Congresso, né? Para você ter uma ideia, o Magno Malta, senador, né, pelo PL do Espírito Santo, apresentou lá atrás um projeto parecido, criminalizando o aborto. Está lá o projeto apresentado pelo senador Magno Malta, a emenda à Constituição. E logo depois do Supremo Tribunal Federal tender a aprovar a descriminalização da prática do aborto, né? É um processo que está no Supremo Tribunal Federal, que está inconcluso, ainda não foi concluído e ninguém se mexeu no Senado Federal. Coube ao presidente da Câmara, Arthur Lira, atender ali uma demanda de Sóstenes, o deputado Sóstenes, que é o líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, que tem apoio, evidentemente, da bancada católica e de outros conservadores na Câmara dos Deputados, e já é parte da campanha eleitoral. E ele é tipo Pilatos, né? Vamos lavar as mãos e deixar essa coisa prosseguir. Só que não funcionou assim. Ao lavar as mãos, Arthur Lira acabou patrocinando a ideia de um projeto que pega pesado, mas é um debate que tem que ser feito. É preciso discutir esse assunto. O Congresso evita a discussão, o que acontece? Vai para o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é preciso uma legislação dura, madura sobre esse assunto. Não se pode debater um assunto tão polêmico, tão rapidamente e desta forma, como se fosse oposição e governo. Não é assim. A sociedade tem que participar. E o debate está de novo errado fora do Congresso. O Congresso perdeu a prioridade de debate nesse assunto. Não se fala de aborto. Estamos discutindo, não se fala de estupro, de estuprador, de pena para o estuprador. Estamos discutindo aí o aborto e como o brasileiro quer encarar esta chaga, essa cicatriz na vida de quem faz. Justamente, eu acho que o debate acabou caindo em cima da pena, né, Zé Maria Trindade? Porque como se estabelece ou se equipara o crime de aborto ao de homicídio, se coloca, então, uma pena máxima de 20 anos. Embora tudo isso ainda vai depender também do juiz que vai julgar, do entendimento que ele tenha do caso, mais uma vez vai parar na justiça, independentemente do que aconteça a partir dessa discussão. Porque a própria proposta traz lá que cada caso vai ser analisado pela justiça, ou seja, pela proposta, nem toda mulher que cometesse o crime de aborto previsto nesse projeto de lei, ela iria diretamente para a cadeia, porque isso deveria passar ou deverá passar também pelo entendimento do juiz, ou seja, se ela foi vítima de um tipo de assédio, de abuso, de estupro, tudo isso caberia ali a uma avaliação. Agora, o ponto que gerou o maior debate é o fato desse crime tratado no projeto prever 20 anos, enquanto o crime de estupro prevê uma pena menor. Então, ficou em cima dessa comparação, quer dizer, ou seja, o agressor vai pagar menos do que a vítima, né? Esse foi o debate que ganhou grande repercussão na rede social. E Fábio Piperno, o presidente da Câmara, coloca o seguinte: o sentimento da casa não é para avançar para a liberação do aborto e também não é para descumprir os casos que já são permitidos hoje em lei. Então é para quê? Veja, não vai avançar porque
também se sentiu, o Congresso, óbvio, que sente a pulsação de qualquer tema, sente a pulsação da opinião pública em relação a qualquer tema. E percebeu que, da forma como foi colocado, a opinião pública reagiu muito mal. As redes sociais estão aí. Claro, inclusive, Piperno, eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto, porque hoje eu recebi aqui uma pesquisa que foi feita pela Genial Quest, né? O Felipe Nunes me mandou, e ele publicou também nas redes sociais. Ele trouxe um dado interessante sobre essa movimentação pública nas redes sociais. Ele coloca aqui, o monitoramento da pesquisa mostra que a guerra digital em torno do PL 1904 dá ampla vantagem a quem é contra o projeto na média dos últimos 3 dias. Então ele coloca aqui 52% de todas as 1,14 milhões de postagens coletadas defendiam argumentos contrários à medida, enquanto apenas 15% eram postagens favoráveis. Mas vejam também a quantidade de gente que se manifestou nas redes sociais por conta desse tema, 1,14 milhões. E o Zé trouxe uma questão interessante. Não há nenhum tema que não possa ser debatido ali no Congresso, ou que não deva ser debatido no Congresso. Mas aí ele vai passar sim pelo crivo da opinião pública e, claro, por manifestações a favor e contrárias. Piperno. Sem dúvida nenhuma. Essa é a nova forma do Congresso hoje avaliar se vai ou não decidir, se vai ou não debater e mesmo votar uma série de temas, principalmente essas questões comportamentais e, no meu entender, uma questão que delibera sobre a vida, inclusive, né? Sobre liberdades, sobre liberdades individuais. Vejam, o projeto é absurdo. Eu tenho a impressão que se amanhã depois a Genial Quest fizer uma outra pesquisa perguntando para a população o seguinte: você é contra ou a favor do aborto? Vai ser diferente. Talvez o resultado seja muito diferente desse aí. Provavelmente seja diferente. Certamente seria diferente. Mas esse projeto é um absurdo. Porque é muito difícil você ouvir alguém dizer que defende o aborto, a não ser em casos de estupro ou nos casos que já estão previstos em lei. É muito difícil falar, não, eu sou favorável ao aborto em qualquer situação. Que a mulher, de repente, resolva não mais seguir em frente com a gravidez e resolva abortar. É muito difícil você ouvir alguém que traga esse discurso. Fala, Zé. Porque também essa pergunta é esquisita, porque ninguém pode ser a favor de uma coisa dessa. Ninguém defende o aborto, eu nunca encontrei ninguém defendendo o aborto em todos os debates. O debate é sobre a possibilidade e sobre o direito da mulher de abortar e o direito do feto, né? Não é tão simples. Eu acho que sobre criminalização também, né, Zé? Criminalização da mulher, né? É isso aí. Para mim é uma questão de liberdades individuais. A mulher tem ou não o direito de fazer essa opção. Mas aí tem o direito do bebê, né, Piperno? Eu, por exemplo, eu sou 1000% em favor do direito da mulher. A mulher decide o que fazer com o corpo dela. Não, eu não acho que... Peraí, deixa ele acabar de colocar o ponto dele, Gani, para a gente ouvir, depois você apresenta o seu contra-argumento. O que o Congresso cogitou agora fazer como eu sempre falo aqui, é a nova versão da Inquisição. Isso é um absurdo, é a bancada obscurantista querendo fazer com que o país tenha a sua imagem e semelhança. Não é assim. Que negócio é esse da mulher? Imagina, por exemplo, uma menina de 15 anos, e aí depois ela resolve contar quando já estaria no 4º, 5º mês de gravidez. Há uma pesquisa que mostra que em 1/3 dos casos, a comunicação da gravidez em casos de estupro, ela vem depois da 22ª semana. Claro! Em 1/3 dos casos. E aí vai fazer o quê? Criminalizar essa criança? O que é isso? Onde a gente chegou? Fala, Gani. Não, a mulher, né? Não, eu tô falando uma menina. Mas quando o caso é criança, adolescente, Gani. Entendi. Não. Porque boa parte também das vítimas de estupro... Não, entendi. Eu achei tem que cerca de 13 anos. Estava falando em relação ao bebê. Bom, vamos lá. E você, Gani, como... O Piperno disse que é um direito 100% da mulher, então em relação ao aborto eu não enxergo assim, eu enxergo o bebê como uma vida independente. Isso no aborto em geral, né? No aborto em geral. Então eu acho que tem o direito do bebê, né? A gente não pode ignorar esse fato. Bom, em relação ao que está acontecendo, eu acho que é importante o contexto. Então, primeiro contexto, isso vem em relação a uma reação ao STF. Então, o STF permitiu uma técnica após 22 semanas que era proibida pelo Conselho Federal de Medicina.
que é a utilização de uma medicação para parar o coração do bebê. Isso. E o que eu conversei com um amigo meu, um grande amigo meu, oncologista, médico, e ele me falou que essa técnica, ela é aplicada sem anestesia. Então, há um sofrimento para o bebê. Esse é o primeiro ponto do contexto. Você leva a parada do coração por meio da aplicação de medicamentos, exatamente, né? Justamente para que o bebê já saia sem vida em casos de aborto, quando ele já está numa fase mais avançada. Perfeito. O próprio presidente da Câmara disse que o projeto se concentra nessa questão, que seria o fato de proibir ou não esse tipo de procedimento que leva à parada cardíaca do feto em desenvolvimento ali dentro da mulher, antes de que ele seja retirado. Perfeito. Segundo contexto, aí me amparando no depoimento da deputada Júlia Zanatta, que ela diz que conversou com o diretor de hospital e que hoje há uma espécie de banalização do aborto, que muitas mulheres chegam para fazer um aborto e alegam que foram estupradas e o médico não sabe se é verdade ou não e ele tem que atender, ele não pode negar o atendimento. De fato, eu verifiquei hoje nos jornais que é assim mesmo que funciona. Você não precisa de boletim de ocorrência e nenhum tipo de exame. Então, também vem dentro desse contexto. Por que após 22 semanas a questão do aborto ela se torna mais chocante? E aí, conversando com esse amigo meu médico... dá 5,5 meses. 5,5 meses. Porque o bebê conseguiria viver fora do útero da mãe numa incubadora. Ainda não teria capacidade pulmonar, mas até 33 semanas ele conseguiria numa incubadora e depois viver fora. Hoje, com a medicina, isso já seria possível. Então, seria ainda mais chocante. Eu acho que tem um ponto, Evandro, que é muito pouco discutido aqui no Brasil, que é, após 22 semanas, por exemplo, amparar psicologicamente, financeiramente a vítima de estupro e que a gente opte pela doação, que a mulher possa fazer a doação do bebê, né? Há pesquisas na Califórnia que mostram que mulheres que... Na Califórnia, que é um estado bastante progressista, mulheres que foram estupradas optaram inicialmente por fazer a doação do bebê, em doar o bebê, né? A doação eu acho um ato de quem adota, principalmente um ato muito bonito, e que no final das contas até se arrependem, elas querem ser mães do bebê. Então eu acho que também tem que ter um limite aí para a realização do aborto por conta de que o bebê já teria uma vida independente fora do útero da mãe. Eu acho razoável essa discussão. Agora, Gani, sobre esse exemplo que você citou da Califórnia, nós estamos falando de um estado que permite, né? O Estado permite. Ou seja, essa mulher ela teria total liberdade de fazer essa escolha. Você acha que isso também não faz diferença? Ou seja, o poder total de escolha colocaria a vontade, então, para determinar aquilo que ela pode fazer e, neste caso, a permite também que talvez mude de ideia ao longo da gestação? Você fez uma ótima pergunta. Agora, eu acho que isso pode sim influenciar na escolha dela, mas o fato é que a conclusão é que muitas acabam se arrependendo e querem ficar com o bebê após que ele nasce. Então, exatamente, porque elas têm esse tempo ou esse poder de escolha. Eu quero trazer aqui uma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que uma proposta legislativa da natureza do PL que equipara o aborto ao homicídio jamais iria direto ao plenário da Casa. Segundo ele, o texto deve ser analisado por comissões próprias, é muito importante ouvir as senadoras sobre o tema. Ô Zé, explica aqui para nossa audiência como é que funcionaria o rito. Então, houve esse pedido de urgência que tira a análise das comissões ali da Câmara. Em ele sendo aprovado na Câmara, há muitos pontos que indicam isso. Como é que ficaria o rito e de que maneira que o Senado poderia se posicionar? Pois é, a urgência aprovada na Câmara dos Deputados tira o projeto da fila das comissões permanentes. Teria que passar por Comissão de Constituição e Justiça para ver a técnica de redação, a constitucionalidade. Teria que passar pela Comissão Permanente da Família para analisar aspectos familiares, né, conjunturais e sociais. Teria que passar pela Comissão de Saúde para avaliar exatamente o aspecto de saúde, a possibilidade de sequelas e assim por diante. Várias comissões. Finalmente chegaria ao plenário.
que neste caso aí da urgência corta caminho, vai direto ao plenário. Próximo passo será o presidente da Câmara nomear um relator. No caso, ele promete nomear uma relatora. Ele prometeu a bancada feminina e disse que uma relatora equilibrada. Não sei exatamente quem é que fica equilibrado nesse assunto. Se houver aprovação na Câmara, o assunto vai para o Senado Federal. Lá, recepcionado, o presidente da Câmara manda para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar aspectos jurídicos, redação, técnica de redação e tal, e passa de novo pelas comissões permanentes até ficar pronta para o plenário. E aí o presidente é que tem a competência de colocar ali na fila de votação. Mas, como eu disse, o Senado não coloca esse assunto como prioridade, embora tenha vários assuntos, como Eduardo Girão, que é um grande manifestante e militante no sentido contrário ao aborto. Não há quem não vá no gabinete do senador Eduardo Girão, que não sai de lá com todo o aspecto negativo do aborto. Inclusive, ele distribui um simulacro de um feto e tal, para demonstrar como é que é feito o aborto. Enfim, no Senado há uma resistência maior, mas é esse o processo, o caminho que o projeto deve passar. Depois, a sanção do presidente, veto ou sanção. Bom, eu quero até trazer a manifestação que foi feita pelo presidente do Senado. Vamos colocar. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. Bom, Gustavo Segré já está conosco também. Segré, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo, hein? Muito obrigado, Evandro. Boa tarde para você, para os nossos colegas e, sobretudo, para a nossa audiência que nos acompanha aqui desde Buenos Aires hoje. Opa, que bom. Já já a gente vai falar de Argentina também aqui nessa edição, falar de inflação que diminuiu, sobre liberação de dinheiro aí do FMI. Gustavo Segré tem todos os detalhes para a gente. Mas, Segré, eu quero te ouvir sobre essa divergência que já começa a se estabelecer entre Senado e Câmara na forma como esse assunto está sendo tratado. Câmara aprova a urgência, ou seja, de uma maneira mais assodada, o projeto já vai ou pode ir ali a plenário, embora o presidente da Câmara tenha dito que a discussão agora vai se ampliar a partir do momento em que houver uma relatoria, que deve ser uma mulher, na palavra do presidente da Câmara, uma mulher moderada, nem de esquerda, nem de direita, uma mulher de centro. O Senado já indicando que, de jeito nenhum, esse assunto poderia ser definido sem passar pelas comissões. Como é que você vê o caminho, então, desse tema, já com presidentes das duas casas pensando de maneira diferente? Nós já tínhamos dois poderosos brigando, o STF e o Congresso. Agora, dentro do Congresso, armaram duas ramificações. A última coisa que a gente precisa é mais um integrante nesse bolo, um insumo, um ingrediente que vai atrapalhar tudo. Eu acho que são assuntos muito sensíveis para a população, não devem ser atropelados, mas me chama a atenção uma questão. Eu tenho certeza, por convicção, de que isso não é uma urgência do Congresso, é apenas uma urgência para mostrar o limite ao STF, que já está debatendo isso com maior ou menor urgência, mas está na mesa do STF. O Congresso chamou para si uma questão que é normal, é uma questão legislativa e tem que trazer para o Congresso. Só que agora tem uma briga entre Senado e deputados em termos de qual seria essa urgência. E a minha preocupação, Evandro, que não é uma pauta que está sendo tracionada pelo ímpeto popular. Não é a população que está pedindo, por favor, tratem esse assunto, para nós é fundamental, não me parece. Mas sim me parece que isso pode distrair prioridades que hoje o país tem, que não tem a ver com isso e que hoje nós estamos falando disso. E a maioria dos portais falam disso, em relação a tentar falar de outros assuntos que são muito mais importantes para o dia a dia do brasileiro que essa pauta, na minha opinião.